Muito bem, pessoal, começando mais um vídeo aqui em Córdoba. Mas hoje nós vamos percorrer uma rota religiosa. Ah, calma, pessoal, não saiam do canal. Eu sei que muitos de vocês não querem saber disso. Não vamos falar aqui propriamente de religião, vamos falar da influência de algumas igrejas aqui que foram colocadas lá pelos anos 1200, foram encomendadas pelo Fernando III. Para quê? Para colocar sua influência ali, né? Então eles tiraram algumas todas quase, tiraram várias mesquitas, transformaram elas em igrejas, aproveitaram uma torre aqui, outra colar, e dessas igrejas eles acabam influenciando todo o bairro até os dias de hoje. Semana Santa aqui é muito forte aqui em Córdoba. Cada irmandade tem a cultura de um bairro, de um local. Apenas caminhando e seguindo essa rota a gente consegue entender. Então fiquem aí com a gente. Chegando aqui à igreja de São Rafael, muito interessante. Uma porque São Rafael, ele é o protetor da cidade. Diz aqui, segundo os preceitos católicos, que o próprio Rafael chegou aqui em Córdoba numa boa, tranquilo, e falou assim: eu sou o protetor de vocês, fiquem tranquilos. Isso lá pelos anos 1500. Desde então se ordenou a construção dessa igreja, que foi completada aqui no aspecto atual, lá pelo século XVIII, em estilo neoclássico. Uma igreja muito bonita, realmente. O interessante é que bem ao lado ali da igreja tem uma portinha, você entra ali e tem o típico pátio cordobês, um dos mais belos da cidade, inclusive ele está na rota dos pátios. Igreja da Ruta Fernandina, dessa vez, olhem só, pessoal, que portal belíssimo. Ainda não é igreja. Descendo ali a gente encontra outro portal onde se mostra ali uma igreja dos anos 1200. O que nós achamos interessante aqui da Real Iglesia de São Pablo é, sem dúvida nenhuma, o seu portal. Aqui nós vemos vários tempos da história e lá dentro o próprio teto que nos remeteu ao período muçulmano. Então esse é um dos destaques aqui. Aqui nessa praça destacam-se também alguns bares, inclusive vamos ali tomar uma canha, Elisa? Não, Fê, vamos na próxima igreja, já é aqui. Antes mesmo de chegarmos a mais uma igreja da Ruta Fernandina, encontramos aqui esse palácio muito interessante, o local dos anos 1500, pertencia à nobreza da época, e hoje ele está ali disponível para visitação, a parte dos pátios. Ele é um edifício da prefeitura, de épocas renascentistas aqui nesse caso, com muitos detalhes super interessantes.
praça nós encontramos a paróquia dedicada a San Andrés. Interessante o edifício, principalmente a sua torre de sinos, que a gente já vê de longe. Mas lá dentro se destaca o retábulo maior. Muito bem feito, muito bem esculpido, realmente é um ponto de luz na igreja. Demos uma paradinha aqui no nosso passeio sacro, gastronômico, cultural, urbano, documental. Um bom vinho cordobês, pessoal. Excelentes vinhos aqui na cidade. Um brinde a todos vocês. Vamos agora de salmorejo, tipicamente cordobês, né? O salmorejo é daqui de Córdoba, muito bom para ser degustado, seja no verão quanto no inverno. O gazpacho já é mais uma sopa de verão. Ambas são frias, são ótimas, pessoal. E sempre com o azeite extra virgem de oliva. É diferente comer uma especialidade no lugar certo. Eu sempre gostei de salmorejo, mas eu nunca havia provado aqui em Córdoba. É outra coisa, diferente. Lisa? Assim é. Super equilibrado. E aqui vem com um pouquinho de ovo também. Delicioso. Um pouco de Jamón Serrano. Que coisa maravilhosa. Entramos aí no bar, ele não tinha mesa, estavam todas reservadas. Nós chegamos às 2 horas, pensávamos que o pessoal já tinha ido embora. Lógico que não, né? Era muito cedo para o espanhol. E é tudo gente do bairro aqui mesmo, pessoal. Interessante que muitos pegam as crianças ali na escola, depois param aqui e se juntam com outras famílias aqui para socializar. Então sobrou essa mesa mais alta aqui pra gente, é o que tinha. Pra gente tá ótimo, lógico. E a gente pode vivenciar um pouco todo esse clima aqui do bairro. Esse aqui é o bacalhau frito, como é tradicional na Espanha aqui, né? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e aí se forma o que podemos chamar de almoço. Belíssimo bacalhau. Se come muito bacalhau aqui na Espanha também. Eles chamam de piso, é tipo uma caponata na Itália. Um ratatouille na França. Aliás, mostramos um ótimo bacalhau lá em Sevilha. O bacalhau toma só um tapa de fritura. Ele não é muito frito. Você sente ele bem cremoso. Tem só uma casquinha crocante por fora. E nem é tão salgado. É repetitivo dizer, mas é um dos melhores. Com essa base bem docinha, nossa, faz um contraste muito legal com o bacalhau que tá super sedoso, né? Claro que tem um docinho também. Esse aqui é leite frito. Isso mesmo, pessoal. É o leite frito. Olha isso, ó. Consistência aqui, Elisa. Senhoras e senhores. Com um bom café. Oh, mamma mia, olha isso, Fê. E um pouquinho de sorvete. Eu não acredito que eu conheci isso só agora. É muito bom. Depois desse belo almoço, sem nenhum esforço, basta atravessar a rua, já estamos aqui na Igreja de San Lorenzo, que é um dos pontos altos aqui dessa rota fernandina. É um local muito importante, se tratava de uma mesquita.
Então aqui a parte do minarete é aproveitada para se fazer a torre campanária. Então a partir de um certo ponto se ergue essa maravilhosa torre. Então isso foi um pedido do próprio Fernando III el Santo, isso no ano de 1236. Então depois da reconquista de Córdoba tal, sobre essa estrutura da antiga mesquita. E sucessivamente foram agregando outros elementos de acordo com os gostos de cada época. Essa igreja ela é muito bem quista aqui pelos cordobeses, com diversas manifestações religiosas importantes, inclusive na Semana Santa. Então aqui é um ponto de referência fundamental em todo esse bairro, em todo esse espaço. Podem ter certeza, muita gente que está tomando sua cervejinha ali, tomando seu vinho no bar, faz parte também aqui dessa comunidade. Essa é a Espanha, essa é a Andaluzia, que nós podemos encontrar também pinturas interessantes. Algumas marcas ali mostram que eram artistas comuns, sem grandes estudos de obras que eram praticadas, por exemplo, na Itália durante o período do Renascimento. Não há um grande jogo de perspectiva, por exemplo. Isso é muito respeitado aqui por todos, né? Afinal, isso foi feito de forma devocional. Esse local ele é repleto de significados. Se a gente for detalhar cada um aqui, dá um vídeo à parte. Mas eu vou pontuar alguns aqui que me chamaram muita atenção. Um, sem dúvida alguma, é o reflexo dessa imensa rosácea que aparece aqui na fachada principal dessa igreja. E é muito lindo a qualquer época do ano. A luz entra ali por aqueles vitrais e vai colorindo várias partes da igreja. No dia 25 de dezembro, nesse dia tão especial, a luz entra de uma forma decisiva e ilumina justamente o altar principal. Interessante é que quando aqui era uma mesquita, logicamente que essa mesquita era direcionada para Meca, assim como todas as mesquitas. E aqui, depois, né, da Reconquista e tal, na reformulação aqui desse espaço, um espaço católico, eles viraram para o outro lado aqui. É muito importante o sol. Então são as diferenças religiosas que também acabam implicando na própria arquitetura e depois o que se segue na urbis aqui. E esse foi mais um vídeo aqui em Córdoba. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem este material. Assistam outros episódios aqui na cidade, além da nossa playlist na Andaluzia. Muito obrigado a todos e muitíssimas gracias.